Vamos falar de saúde agora, né? Fazer dieta muitas vezes parece fácil. Para quem não tem a informação correta, as dietas milagrosas podem até resolver o problema. Agora, né? Mas e a saúde no futuro, como é que fica? O repórter Tiago Zaredini foi às ruas para saber o que o povo anda fazendo. Os sintomas do diabetes obrigaram Cláudio a retomar os cuidados com a alimentação. Estava desleixado nos últimos tempos. Às vezes eu sinto comichão e tudo, e até às vezes assim aparecem na mão, né? E ele diz assim, isso é do açúcar, cara, tu tem gordura no fígado, tem um monte de coisa, e tu começa a fazer. Quem receitou a nova dieta? Um amigo de conversa, né? Alguma vez consultou com o médico? Isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Quando bate a vontade de perder peso ou se alimentar de forma mais saudável, muita gente não passa nem perto de um médico ou de um nutricionista. A Associação Brasileira de Nutrologia apurou que 8 em cada 10 brasileiros fazem ou já fizeram dieta por conta própria. Já ouvi falar dieta de a pessoa não poder comer carne, de comer só vegetais, de comer só verde, comer alface, essas coisas assim, tomar só cafezinho, bolachinha integral. Geralmente, as receitas mirabolantes vêm da internet, com promessas de resultados rápidos e eficientes. Comia só salada, não jantava. Comia só salada, comia de dia, assim, sabe? Mas daí de noite comia só uma fruta, assim, pra não comer nada pesado de noite. No caso da Maria Helena, que é aposentada, segue direitinho o cronograma que ela mesma criou. Cortei sal, cortei farinha de trigo, cortei massa, pão, nada. Da onde a senhora tirou essa dieta? Minha cabeça. Como nem tudo vem do céu, essas dietas supostamente milagrosas também não tem como dar muito certo. Quando o assunto é biologia, o negócio é seguir direitinho o que os médicos orientam. Por sinal, falando em médico, você tá com um aí no estúdio, não é, Regina? Vê se ele põe juízo na cabeça desse povo. Com certeza, a doutora Graciele Tombini está aqui comigo, que é endocrinologista. E ela falou ali, eu acho que muita gente pensa assim, né, Graciele? Aquela coisa do, veio de mim mesma. Uma amiga minha me recomendou. E quantas vezes a gente já não ouviu a dieta da lua, a dieta do abacaxi, a dieta da água, da sopa? Quer dizer, essas coisas geralmente são por tempo determinado e a pessoa volta a ter o mesmo problema. E os remédios? Quer dizer, os remédios são aconselhados em dietas? O que eu acho importante falar, Regina, é que existe muito preconceito quando a gente fala em medicamento para perda de peso. Parece que todo mundo tem que ter uma super força de vontade e as pessoas esquecem que a obesidade é uma doença que ocasiona várias outras doenças. Então, a gente sabe que tratar o diabetes necessita de medicamento, insulina, isso todo mundo aceita. Enquanto que, às vezes, tratando a obesidade, eu nem teria diabetes. Existe um dado que 85% dos diabéticos tipo 2, que é a maioria do diabetes que a gente tem, não apresentariam a doença se estivessem num peso ideal. Só que, claro, os medicamentos para emagrecer, assim como todos os outros medicamentos, eles têm para-efeitos, eles têm interações com outros medicamentos e não podem ser usados por conta, por orientação do vizinho. Sem receita médica, principalmente, o que antigamente se podia, né? Hoje não pode mais. É que, inclusive, existem medicamentos hoje que não necessitam, são para perda de peso e não necessitam receita. E eu acho que aí mora o perigo. Eu não tenho nenhum nem dois casos de pacientes que usaram esse medicamento, o qual eu acho muito seguro, mas usaram de forma sem orientação, que tiveram algumas interações medicamentosas e foram parar, inclusive, na emergência. Pois é. E até pacientes nossos que às vezes não relatam medicamentos que vêm usando e eu posso ter uma interação medicamentosa. Então tem que ter muito cuidado com os medicamentos. Porque, claro que a gente não vai dizer aqui nomes de medicamentos, mas tem princípios ativos que a gente precisa tomar cuidado. É isso? Sim, isso. Porque a gente tem medicamentos que atuam em sistema nervoso central, existem medicamentos que podem aumentar a pressão arterial e tem risco cardíaco, mas tem pessoas que não apresentam esse risco e vão se beneficiar desse medicamento. A gente tem que entender aquilo que até eu vi na entrevista ali, ele falando, o entrevistado, que ele tem diabetes, que estava com gordura ao redor do fígado. Se eu perder peso, eu trato todas essas doenças que a gente chama, é uma doença só, que se chama de síndrome metabólica. São várias doenças associadas à gordura visceral. Então, sim, quer dizer, há casos e casos, ou seja, então tem pessoas que necessitam tomar o medicamento e vão ao médico e isso tudo é controlado pelo médico. E digo uma coisa assim mais pesada ainda,
ainda que a obesidade é uma doença crônica e dependendo do nível de obesidade, eu necessito de um tratamento medicamentoso para o resto da vida para a obesidade. Só que com um medicamento eu resolvo várias doenças. Eu resolvo a pressão, eu resolvo, reduzo a gordura ao redor do fígado, que é a esteatose hepática, que poderia ser uma causa de cirrose no futuro. Então, abrir a cabeça que sim, é um tratamento assim como a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, quando é uma obesidade mórbida, a gente sabe que os pacientes que estão na fila de espera aguardando a cirurgia têm mais risco de morrer do que na própria cirurgia. E eu digo que vai assim de boca em boca, porque às vezes a pessoa diz assim, meu problema é a ansiedade. Então eu tenho que tomar um ansiolítico. Porque se eu tomar um ansiolítico, eu paro de comer. Por exemplo, que a minha fuga é a comida. Sim. Mas tudo isso ela precisa chegar à conclusão contigo. Comigo ou com Digo, outra com o doutor. especialidade médica ou Sim. com o seu próprio psiquiatra. Claro que tem muita gente que basta uma reeducação alimentar, porque eu sempre digo, o medicamento não é o principal. O que funciona é a redução calórica, é a dieta. O medicamento é um auxílio para aquela pessoa conseguir executar a dieta e ver que ela é capaz, e aí vem o estímulo. Mas a maioria não consegue. A maioria não muitas vezes. consegue, com certeza. Então, acho que fica essa dica de que medicamento, sim, pode ser muito útil no tratamento da obesidade, que é uma doença muito séria. Hoje, a população brasileira, a gente sabe que 50% dos brasileiros estão acima do peso. Então, com orientação médica, pode ser muito bem-vindo o medicamento e abrir a cabeça. A obesidade é uma doença, né? As pessoas não estão obesas porque querem, elas não comem simplesmente porque elas querem. É muito comum as pessoas acordarem, hoje eu vou fazer dieta, faço até o meio-dia, faço até de tarde. E de noite, após um dia cansativo, com muita ansiedade, estresse, acabam boicotando toda a dieta. É a velha história, né? Se a dieta é por tempo determinado, o peso que a gente conseguiu também vai ser por tempo determinado, né? Sim. Vai ter que logo voltar.